dia, meus amigos. Então, vamos lá. O que acontece? Lembra que eu coloquei um recadinho lá no grupo sobre o livro na página 152? Então, na página 152, houve um erro. Qual foi o erro? Vou mostrar aqui para vocês primeiro o livro. Aqui o livro e as figuras. Então, nessas figuras aqui, já estava aqui a resposta do livro, com as medidas. Então, eu não peguei a minha régua para medir. Eu peguei as medidas que estavam aqui, somei e mostrei para vocês o resultado. Só que aí não bate o resultado. Então, estava incorreto aquela correção. Então, eu peguei a régua e fui medir realmente cada figura, não para poder conferir que a do livro não estava correta. Então, o que aconteceu? Na letra A, é claro que pode ter 1 milímetro, uma coisinha de diferença entre eu medindo, você medindo, mas o que estava ali era muito exorbitante, então estava totalmente fora do eixo. Então, na letra A, eu medi aqui, deu 3,3 cada lado. Então, como é o perímetro, é a soma dos lados, lembra? A soma do contorno. Então, se aqui está 3, aqui é um quadrado. Se aqui está 3,3, aqui também vai ser 3,3, aqui também 3,3 e aqui também 3,3. Eu vou somar todas essas medidas e eu vou obter o quê? 132 centímetros. Ok, amigos? Então, agora sim tá certo. É claro que pode de alguma criança dar 136, ou 131, ou 134, mas aí vai estar dentro do esquema. Agora, aquele que deu 160, que está aqui no livro, super fora, tá? Na letra B, nós também temos aí. Aí a tia Gleide colocou assim. Peraí, deixa eu tirar essa cadeira daqui. Na letra B, eu coloquei aí a minha medida, eu medindo, deu 4,2 cada lado. Então, se são 5 lados, eu fui e fiz a multiplicação, né? De 4,2 vezes 5, deu 21. 221 aqui, deu 210 centímetros, certo? E aqui na letra C, nós demos, deu 3,4 na medida, eu multipliquei e deu 4 vezes 6, 24, 3 vezes 6, 18, 19, 20. 204 centímetros. Certo, gente? Então, essas são as novas medidas, tá? 132 centímetros, 210 centímetros e 204 centímetros. Nós somamos tudinho novamente, tá bom? Fizemos novamente essa questão, ok? Então, vamos lá. Vamos à próxima questão agora. Na próxima questão é a questão da página 156. Tá assim. No mapa abaixo, os pontos A e B e C indicam a localização de 3 municípios do estado do Amazonas. Então, nós temos aí uma figura do estado de Amazonas, aonde tem aí os pontos A, B e C. Por meio de uma estimativa, determine qual dos 3 municípios indicados no mapa está mais distante de Manaus em linha reta. Então, vocês vão estar fazendo assim uma estimativa. Vocês não vão estar ainda medindo. Vocês vão estar olhando e traçando uma linha e dizendo qual que você achou que está mais distante de Manaus. Aí eu coloquei aqui que, ao olhar, eu acho o município C, certo? Agora, na questão B, tá assim: utilize uma régua para verificar a proximidade dos pontos no mapa com o município de Manaus. Aí, o que acontece? Vocês nem estão habituados a fazer isso. Essa questão do livro aí, eu ia até anular ela. Mas aí eu resolvi fazer para mostrar para vocês, mas sem essa cobrança para vocês, que eu sei que vocês não devem ter feito dessa maneira. Porque temos uma escala aí, né? Toda vez que nós temos que medir, né?
fazer medidas no mapa, a gente tem que usar a escala, porque a gente sabe que o mapa não está no tamanho real ali. Então, nós pegamos assim, pegamos a régua do ponto A a Manaus, ao município de Manaus, medimos, né? E medimos. Aí, por exemplo, deu 3,6. Aí eu peguei o 3,6 e multipliquei por 240, que é essa minha escala que está aqui embaixo, ó, no finalzinho do mapa. Então, eu peguei e fiz essa multiplicação. Aí deu mais ou menos, deixa eu ver lá, deu no A, que é 864. Aí eu peguei a régua, multipliquei, medi do B a Manaus, deu 3,8, mais ou menos isso, né? Porque isso aqui tudo está sendo com estimativa. 3,8 e multipliquei, né? Multipliquei pelos 240, que era a minha escala, e deu 912. E por último, eu peguei, medi do C ao município de Manaus, deu 4,2, onde eu multipliquei por 240 e deu 1.008, certo? Esses são os valores que eu medi e fiz a multiplicação pela escala. Só que aí, o que está querendo? Nós fizemos assim para que a gente pudesse determinar quem são os municípios. O município A, o município B e o município C, para a gente descobrir. Aí a gente vai descobrir agora através dessas regrinhas aqui que estão aqui. No caso dessas fichinhas. Então, a gente vamos lá. Tá assim. São Gabriel da Cachoeira está a 850 quilômetros distante de Manaus. Então, a gente percebe que São Gabriel é o ponto A. Por quê? Porque o que está mais próximo de 850, que como eu estou falando para vocês, nós estamos trabalhando com estimativa. O que está mais próximo de 850 é o ponto A. Então, o ponto A é São Gabriel. Então, eu vou estar colocando São Gabriel da Cachoeira, letrinha A. Então, aqui tá as três lá embaixo, né? Eu vou botar a letrinha A aqui no São João, São Gabriel da Cachoeira. Depois, nós temos lá. Aí, eu vou pular para a fichinha verde, que vai ficar mais fácil para vocês. São Gabriel da Cachoeira está a 60 quilômetros mais perto de Manaus do que a Maturá. Então, ao olhar para o mapa, eu percebo que São Gabriel da Cachoeira, que é o ponto A, ele está 60 quilômetros mais perto de Manaus do que o Amaturá. Então, logo eu consigo definir que a Maturá é o ponto B, é o município B, é o município, a Maturá é a letra B. Então, vamos colocar aqui letra B. E logo eu percebo que a Boca do Acre, a Boca do Acre vai ser a letra C. Por quê? Ela está 120 quilômetros mais distante de Manaus do que a Maturá. Por quê, gente? Se a gente for analisar lá, você percebe, né, que 1.008 diminuído por 864 vai dar o quê? Vai dar mais de 200, né? Então, logo a gente percebe que 1.008 menos 912 vai dar 100 e pouco. Então, você percebe que vai chegar próximo de 120. Vai chegar aos 96 quilômetros. É o que se aproxima mais de 120. Então, logo a gente sabe que Boca do Acre é o ponto C. Ok? Então, ficou assim, pessoal. B, A e C. Mas é uma questão que eu nem vou cobrar na prova, porque essa questão para vocês aqui, ela não está sendo uma questão precisa. Não está sendo uma questão automaticamente com valores assim acertados para vocês. Então, é uma questão que eu não cobraria e nem cobro na prova. Certo, amigos? Nem no teste, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos passar para a página 157. Na página 157, nós temos aí um vendedor registrou a quantidade de quilômetros percorridos diariamente durante uma semana. Então, tá aqui os valores de domingo a sábado, né? Os valores que ele registrou, a quantidade percorrida em quilômetros. Então, a letra A,
quantos quilômetros o vendedor percorreu nesta semana. Então, nós vamos estar somando todos esses valores, né, para a gente ver quanto que vai dar, né? Aí, eu acredito que vocês tenham feito a conta, somado todos esses valores, 830, 1.190, 1.050, 970, 920, 890 e 780. Se tiverem dificuldade, né, soma um pouco dos números, depois mais um pouco e depois junta. Dá tudo 6.630. Então, tá aqui, ó, 6.630, certo? Eu somando todos esses valores percorridos. Agora, sabendo que o veículo desse vendedor percorre aproximadamente 17 km com 1 litro de gasolina, quantos litros foram consumidos nessa semana? Eu vou pegar, né, todo o valor que eu somei, né, que é a quantidade de quilômetros percorrido, e vou dividir por 17 quilômetros, entendeu? Sabendo que o veículo desse vendedor percorre aproximadamente 17 quilômetros com 1 litro de gasolina, quantos litros foram consumidos? E vou fazer essa divisão. 6.630 dividido por 17. Certo, amigos? Então, 6 eu não posso dividir por 17, 66 eu posso. Então, eu vou lá na minha tabuada e vou fazendo as minhas continhas, ó. 34, 17 vezes 3, 51, tá chegando. 17 vezes 4, 68, passou. Então, vai ser 3. 3 vezes 17, 51. Eu vou diminuir, vai sobrar 15, certo? 15 eu não posso dividir por 17, eu abaixo 3. 153. Agora eu posso dividir por 17. Então, eu vou na minha tabuada e continuo, ó. 17 vezes 5, 35. 5 com mais 3, 8. 17 vezes 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 7, 8, 9, 10. 102. Tá chegando. 17 vezes... Acho que eu vou dar um pulo para ajudar, tá bom? 7 vezes 9. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 153. Então, ó, 9 vezes 17 dá 153. Para 153 não sobrou nada. Aí eu ainda tenho um número para eu abaixar. 0. 0 dividido por 17, 0. Então, dá 390, né? Então, quantos litros foram consumidos nesta semana? 390, né? Nós pegamos a quantidade de quilômetros percorridos e dividimos por 17 quilômetros, certo? Então, vamos lá. Observe no gráfico a extensão de alguns rios que passam pelo Brasil. Aí, nós temos aqui o gráfico, né? E as extensão em quilômetros. Aí, nós temos o Amazonas, Purus, Paraná e São Francisco. Qual é o nome e a extensão do maior rio apresentado no gráfico? Aí tá bem claro, tá bem nítido, né? Que é o Amazonas e a extensão dele é 6.515 quilômetros. Então vamos lá, a tia vai apagar aqui para poder estar pontuando aqui. Letra A. Peraí, letra A, 6.000, é Rio Amazonas, que aí tem que identificar, né? Rio Amazonas, 6.515 quilômetros. Certo, amigos? Na letra B, nós temos assim, a extensão do Rio Paraná e São Francisco juntos é maior do que a extensão do Rio Amazonas? Aí, o que vai acontecer? Nós temos que ver a extensão do Rio Paraná e São Francisco, ó. Um é 2.960 e o outro é
2.800. Vamos somar, pessoal? 0, 6, 17, 5.760. Então, esses dois, a extensão desses dois juntos é maior do que Amazonas? Não. O Amazonas é 6.515, então não. Não. Aí o outro, a primeira bolinha. A segunda bolinha. E o Purus? O Paraná e São Francisco, que dá 5.760. É maior? É maior do que o Purus? Sim. Porque o Purus, olha lá, é 3.300. Ele, ó, 5.760. Então, sim. Tá bom, amigos? Então, vamos lá. Então, vamos para a outra folhinha. Na outra folhinha tem as horas, os minutos e os segundos. Lembra que nós falamos? Nós vamos ver mais isso no Meet, né? Sobre o relógio. É uma coisa que vocês já dominam, vocês já conhecem. Mas é uma coisa que todo ano a gente vem falando, para não esquecer, né? A gente fala do relógio de ponteiros, a gente fala do relógio digital, né? A gente sempre tá batendo na mesma tecla. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. E aí nós vamos fazer os nossos cálculos aqui, certo? Deixa eu apagar. Nós vamos fazer aqui o nosso cálculo, ó, tá assim. 2 horas. Se 1 hora é 60 minutos, 2 horas vai ser o quê? É só eu pegar o 60, multiplicar por 2, que eu já vou saber que vai dar 120 minutos. Na letra A. Sempre fazendo o cálculo, tá bom? Agora nós temos aqui pontinho, pontinho, minutos. Eu tenho 180 segundos. É fácil, é só pegar esses 180 segundos e dividir pelos minutos. Que aí eu vou descobrir quantos minutos vai ser. Então vamos lá. Perdão, os 180 segundos por 60. Aí eu pego e divido, ó. 180 por 60, 18 eu não posso dividir, 180. Eu pego 60, vou fazendo lá na minha tabuada, ó. Ó o que eu vou descobrir, que dá 3. 3 vezes 180, não sobra nada. Então eu descubro que dá 3 minutos. 3 minutos vai equivaler a 180 segundos, certo? Então eu pego meu 180 e divido por 60, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Letra C. Letra C. Posso apagar, né? Letra C. Na letra C eu tenho 120 minutos, é isso? Não. 120 segundos. E vou descobrir quantos minutos eu tenho. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 120, né? Para me descobrir os minutos. E vou dividir por 60. Eu pego 120 e divido por 60. Que aí eu vou descobrir quantos minutos eu tenho. É o mesmo critério da letrinha B, certo? Então, eu pego 120 e divido por 60. E eu já vou saber que vai dar 2, ó. 2 vezes 60 dá 120, não sobra nada. Então, eu tenho aqui 120 segundos, eu tenho 2 minutos, certo? Na letra D, eu tenho aqui, para descobrir os segundos, quando eu tenho 4 minutos. Então, o que eu faço? Eu pego 60 e multiplico por 4, ó. 60 multiplicado por 4 vai dar 240. 240 segundos, certo? Agora nós vamos à outra folhinha. Então, vamos lá. Na outra folhinha,
nós temos lá em cima. Lembra do relógio atômico que nós falamos para poder vocês lerem e responderem? Então, se seu relógio atrasar 1 segundo por dia e a contar de hoje e não for acertado, após quanto tempo ele estará 1 minuto atrasado? 60 dias, tá? Aí vocês vão estar fazendo aí e colocando. Na página 159, nós vamos colocar aí, ligue os relógios de ponteiros aos relógios digitais que estão marcados. Aí nós vamos estar marcando aí o relógio de ponteiro com o digital. O primeiro relógio, 2h25. O segundo relógio, 8h15. O terceiro relógio, 4h50. E o quarto relógio, 11h35. Vou repetir. Primeiro relógio, 2h25. Segundo relógio, vai ligar com 8h15. Terceiro relógio, 4h50. E o último relógio, que é o quarto, 11h35. Certo? De acordo com o comentário de Marina na cena ao lado, que horas que terminou o preparo do bolo? Ela começou a fazer o bolo 9 horas e 20 minutos. Demorou 1 hora e 15 minutos em todo o preparo. Então, ela começou a fazer o bolo 9 horas e 20 minutos. Só que ela demorou 1 hora e 15 fazendo esse bolo. Então, quanto tempo, qual o preparo que ela terminou? Que hora que ela terminou? Então, fica fácil, né, gente? Ó, ela começou 9 horas e 20 minutos, não é isso? Ó, e 20 minutos. Ela ficou 1 hora e 15 minutos. Então, é só colocar aqui, ó. Ela ficou 1 hora e 15 minutos. Olha como é que fica fácil. É como se eu fosse somar, ó. 9 horas com mais 1 hora vai dar 10 horas. 20 mais 15 vai dar 35 minutos. Ela terminou de fazer o bolo 10 horas e 35 minutos. Certo, amigos? Então, vamos lá. Agora, por último, tá assim. Antes do meio-dia e depois do meio-dia. Então, nós vamos colocar lá o horário. Antes do meio-dia e depois do meio-dia. Antes do meio-dia, o relógio está marcando. É só ver o ponteiro menor que marca a hora e o ponteiro grande é que marca os minutos. Então, vamos lá? 3h41, antes do meio-dia. Depois do meio-dia é 15h41. E assim vai. Aí, novamente, vai olhar para o relógio, olha lá. Antes do meio-dia, 7h08. Aí, 7h08. Vou botar assim para vocês não confundirem. Depois do meio-dia, 19h08, certo? Agora o outro. 11h58, antes do meio-dia. Depois do meio-dia, 23h58. Então, antes do meio-dia e depois do meio-dia, né? Por isso que quando é de tarde, a gente fala o quê? 13 horas. 13 horas. Depois do meio-dia, 13 horas. Quando a gente fala 2 horas da tarde, então são 14 horas, né? O certo é você falar assim. Às vezes a pessoa fala 2 horas, mas o certo é você falar 14 horas. Quando é 3 horas, 15 horas. Que hora que você sai da escola quando você estuda de manhã? Aí você sai o quê? Meio-dia e 15, né? Que horas que é o recreio? 10h30. Se fosse à noite, ia ser 22h30, entendeu? Assim, tá bom, pessoal? Então, a gente vai terminar aqui a correção e eu vou passar o trabalho de casa para vocês. Beijos.